Olá pessoal, mais uma aula, Biologia, professor Denis. Continuando, bom, vamos estudar hoje, gente, a vida nas células, né? A vida nas células, ou seja, a gente vai agora para o microscópico, né? Para aquilo que é de menor na vida, né? Que é uma célula, né? O menor ser vivente pode ser uma célula. No nosso caso, né, da espécie humana, a gente é composto de bilhões de células. Bom, mas então vamos fazer um histórico, né, de como que começou o estudo da célula, como que a gente chegou nesse ponto hoje de usar microscopia eletrônica, chegando a resoluções assim infinitesimais, né? Hoje os microscópios, eles conseguem enxergar, né, a nível de nanômetro, ou seja, isso é infinitesimal, né? São resoluções muito pequenas, né? Mas então, isso tudo começou com a descoberta da célula, né? No século 17, ou seja, 1650, vamos colocar mais ou menos essa data, né? Descobrimento da célula, 1650. Isso só foi possível através do desenvolvimento de lentes, né? Que são os microscópios, né? Então, o inglês Robert Hooke, né? No século 17, mais ou menos 1650, observa a cortiça, né? Cortiça é a rolha. A rolha é uma casca de uma árvore que morreu, né? Aquela casca morreu e se despregou da árvore. Ali ele observou que ele fez uns cortes fininhos e observou aquilo ali no microscópio. Como é que ele observou aquilo ali? Que eram pequenas quadradinhos assim, olha, né? E aqui oco, né? Ou seja, só tinha essa linha aqui, ó, um quadradinho, uma linha. Aqui era oco, aqui é oco. Aqui passa a luz e aqui passa a luz. Ele chamou isso de célula, porque célula nos nomes gregos latinos significa quarto, célula, né? Aquilo que, então, isso aqui lembra muito o quê? Uma célula, um quarto, né? Com as quatro paredes. Daí ele deu esse nome de célula. Na realidade, uma célula ela é preenchida, né? No caso aqui, a cortiça, a rolha, são células mortas, células vegetais mortas. Robert Hooke tinha um microscópio até bonzinho, chamado microscópio composto, que ele tinha várias lentes, né? O microscópio do Hooke, se a gente for observar, ele colocava aqui o objeto a ser observado aqui, aqui entrava a luz, né? A pessoa ficava olhando aqui, o objeto era colocado aqui, aqui ele colocava a luz, né? Geralmente era um espelho que pegava a luz do sol aqui e jogava para cá, né? Nessa época não existia pilha nem eletricidade. Então aqui tinha lente e aqui tinha lente, né? Aqui tinha lente e aqui tinha lente. Eles chamavam de microscópio composto, porque passa de duas lentes para ser observado. Outro também que pode ser considerado o pai da descoberta da célula, né? É o holandês Leeuwenhoek, né? Ele observou bactérias, células sanguíneas, né? O sangue. O microscópio dele era bem simples, tinha só uma lente, né? Então, o microscópio dele era mais ou menos assim, né? Aqui ele colocava o objeto a ser observado aqui, e aqui a pessoa que ia observar ficava aqui, né? E aqui ele segurava aqui como se fosse um picolé, né? Imagina um picolé, o palito, o picolé aqui, e aqui tinha uma aberturazinha para ele observar, aqui que estava a lente, e aqui ele punha o objeto a ser observado, tá, gente? Então, depois dessa época aqui, ó, né? 200 anos depois de 1650, já começam, né? Lógico que avançou muito mais os microscópios, as observações, as pesquisas, né? Avançaram muito e os cientistas, então, criaram o que chama-se teoria celular, né?
Teoria celular, ela vai definir exatamente o que é um ser vivo, né? O que é uma célula, né? Toda célula, todo ser vivo tem de ser uma célula, né? Tem de ter uma célula, pelo menos, para ser considerado um ser vivo, né? Então tá aqui. Então vamos lá. Então, ser vivo, para Schlein e Schaum, né, são os principais cientistas, aí, os teóricos dessa teoria celular, é Schlein e Schaum, né? Bom, o que eles definiram em termos de... Lógico que deve haver bastante discordância com relação ao que define uma célula e um ser vivo, né? Principalmente com relação ao vírus, né? O vírus, por exemplo, né, que a gente está muito em voga o assunto por causa do Covid, do corona. O corona é um vírus, né? Ele não é considerado um ser vivo. Nós vamos ver por que o vírus não é uma célula, então, né? Para ser vivo tem de ter pelo menos uma célula. O vírus não é considerado uma célula. Por quê? Né? Então, aí para isso criou-se a teoria celular para definir o mínimo que um ser vivo precisa ter. Então, todo ser vivo tem célula, né? Exceto os vírus. Toda célula vem de outra célula, né? Quer dizer que uma célula ela tem de reproduzir, né? Ela tem de partir-se em outra, né? Ela tem de se bipartir ou partir-se em outra, reproduzir. Né? Toda célula tem metabolismo, ou seja, ela gera calor, né? Ela produz energia, né? A célula, então, ela tem metabolismo, ela faz reação química. Para você ver que isso já, o vírus quando ele está fora do corpo, né? do ser vivo que ele parasita, esse vírus, né? Ele não tem metabolismo, né? Fora do corpo que ele parasita, ele é como se fosse uma cápsula mesmo, né? Ele fica ali cristalizado, né? Como se fosse uma gema. Tá? Outra questão, tem material genético. Então, toda célula, todo ser vivo tem material genético. Daí a controvérsia. Então, o vírus, quando ele está fora do corpo, ele tem material genético, mas ele não tem metabolismo. Então, chegou-se a um consenso que o vírus não é um ser vivo. Tá certo, gente? Embora ele possa parasitar uma pessoa, por exemplo, no caso do Covid, ele parasita seres humanos, né? Tipos de células, gente, continuando, vamos para tipos de células, né? Então, depois de teoria celular, a gente tem de saber que a gente vai detalhar mais, a gente vai aprofundar mais, né? Porque existem vários tipos de células, né? Existem as células vegetais, existem as células animais, certo, gente? Então, os cientistas classificaram as células em procariotas e eucariotas. Procariotas vem de pró. Pró significa anterior, né? É o mais primitivo. Exemplo, bactérias, né? As bactérias são procariotas. Qual a definição de procariota, né? É sem membrana nuclear. Então, é uma célula sem membrana nuclear. Tem DNA, viu, gente? Né? Tem material genético, olha, né? É outra classificação aqui de teoria de célula, de ser vivo, né? Todo ser vivo tem de ter material genético. Mas no caso aqui do procariota, né, que são as bactérias não têm uma membrana envolvendo esse material genético, que é o núcleo, né? Aí vem as células eucariotas. Eucariotas significa eu é verdadeiro, aquilo que existe, né? E carion significa núcleo. Então, é aquele que tem núcleo verdadeiro, ou seja, aquele que tem um núcleo com uma membrana. Isso são os eucariotas. E entra aí, ó, a gente, né? As células vegetais e nós com as células animais. Nós estamos aqui dentro das células animais, né? Então, veja que as células animais, né, das plantas, das árvores, elas são eucariotas, né? Se eu for ver, for estudar mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai estudar as células vegetais, né, o que compõe uma célula vegetal, a gente vai ver que ela tem um núcleo, né, um DNA lá dentro, e esse DNA está em volta por uma membrana nuclear. A mesma coisa acontece com os animais, né? Então, por isso, de uma maneira geral, são classificados como eucariotas.
é uma outra questão, né? As células vegetais, elas produzem os seus próprios, sua própria energia, né? O açúcar, né? É produzido pela planta, ela se alimenta desse açúcar. Então eles são considerados, né, autótrofos, ou seja, aqueles que fazem, trófo significa alimento, aqueles que fazem os próprios, auto é o próprio, né, aquele que faz o seu próprio alimento, autótrofo. Né? Nós somos, os animais, nós somos heterótrofos, ou seja, aqueles que não são diferentes, né? A gente precisa fazer, comer, a gente precisa absorver alimentos de fora, né? Bom, uma observação, gente, importante. Todas essas células têm ribossomos, membrana e DNA. O que tem em comum entre os procariotas e eucariotas, eu não estou falando aqui de vírus, eu estou falando de procariotas e eucariotas, ou seja, bactérias, células vegetais e células animais. Todas elas têm ribossomos. Nós vamos estudar o que é, é uma organelazinha, né, que tem dentro de toda a célula bactéria, célula vegetal e célula animal. O ribossomo, ele produz energia, né? Ele é a pilha, né? Ela é a pilha, o ribossomo. Perdão. O ribossomo, ele é uma proteína que vai degradar, vai fazer proteína, né? O ribossomo, ele é a fábrica da célula, né? O ribossomo, ele vai produzir proteína, né? Então, veja a importância. Todas as bactérias, células vegetais e animais têm ribossomos, né? São proteínas que vão produzir outras proteínas, né? São ribossomos. É a fábrica das células. Toda célula também, dessas três tipos, tem membrana, tá? E também tem um material genético, no caso DNA.